noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer ao público aqui. Eu sei que estamos no finalzinho aí do dia, certo? E o pessoal que fica aqui, com certeza, é um pessoal que está interessado no que a gente vai expor. Então, queria agradecer muito. Assim como também a audiência que está na internet aí nos ouvindo, tá? Primeiramente, então, quando a gente fala de varejo, né, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é o que motiva, o que move o varejo, né? Assim, a gente falou muito nos outros painéis de vendas, mas existem vários outros fatores de pressão que movem, na verdade, todo o varejo, né? Então, o primeiro ponto, você fala de giro de estoque. É claro, né, se você tem um estoque parado lá, você está falando, então, de dinheiro empatado. Então, você tem que realmente alimentar e ter uma qualidade aí nesse giro de estoque. Além disso, as margens, a gente já ouviu falar em vários painéis aqui, eles são extremamente reduzidas, né? Então, você tem que ter sempre um olho bem clínico para a parte de operações, né, do varejo. Competição, bom, a todo instante aí a gente tem vários players no mercado, players grandes, correndo várias fusões, e nesse ponto, cada vez mais a competição acirrada. Então, tudo isso motiva realmente novidades e evolução no que você está fazendo dentro do varejo. E, obviamente, isso já foi citado aqui, vendas, né? Quando a gente fala varejo, tem que vender. Vamos vender e ganhar dinheiro com isso daí. Como eu disse, se você fala em margem, obviamente você fica atrelado e observando muito proximamente os custos de toda a operação desse varejo, né? Então, você tem que acompanhar isso, e é uma coisa que, todo momento, você está sendo motivado a ter essa observação. Então, você tem que olhar a operação, buscar redução de custos, etc., para poder ganhar mais em margem. Fraude. Isso daí em maior ou menor grau, dependendo do canal que você esteja utilizando, mas esse também é um item muito importante a ser trabalhado na parte do varejo, porque implica diretamente em perdas para o varejista. E, se você fala em vendas, obviamente, você tem um público-alvo que é o seu consumidor, né? E, necessariamente, então, você sempre tem que estar olhando para o teu consumidor para entender o que ele quer, entender o seu perfil, tudo direitinho, para poder oferecer da melhor maneira possível o teu produto e conseguir, assim, um nível maior de vendas também. Sem contar também na parte de recebíveis, que isso daí, sempre que você traz, existem inúmeros estudos no mercado, que, inclusive, se você entra com formas de pagamentos adicionais para o seu cliente, para o seu consumidor, geralmente você tem um aumento de vendas nesse ponto. Então, quando você fala em recebíveis, em pagamentos, isso também acaba sendo um motivador para a evolução realmente do assunto no varejo. Bom, obviamente, quando você fala de margem, rentabilidade também é um ponto extremamente importante, né? Então, esse que é um dos outros itens que também favorecem na evolução do varejo. E, quando a gente fala de varejo, a gente tem o delivery, a entrega, geralmente, dos bens de consumo, ou, como já foi também exposto aqui nos outros painéis, serviços também, dependendo de como for, que foi o grande, vamos dizer assim, beneficiado com a entrada do social commerce. E, por detrás de tudo isso, obviamente, você está falando de tecnologia, né? Para o mundo físico, você talvez demande um investimento muito menor em relação a um e-commerce, que, basicamente, quando você fala nele, o core dele, o coração dele, é tecnologia. Então, você tem que ter investimento também, mas quando a gente fala, já entrando um pouco na discussão do nosso painel, quando a gente fala de mundo virtual, geralmente a gente tem um investimento muito mais pesado em termos de tecnologia. Bom, mas isso é o varejo, né? Talvez o pessoal esteja muito acostumado com varejo no dia a dia, no mundo físico e tal, mas e o mundo virtual? Então, como objetivo aqui é dar subsídio para o nosso painel de discussão, era importante também a gente balizar todo mundo, colocar no mesmo patamar todos que estão aqui. Então, vamos falar um pouquinho do que é esse mundo virtual, né? Então, quando você fala no mundo virtual, logo, já está até bem consolidado o nosso e-commerce. E no caso de um e-commerce, quando você fala em tecnologia, o sistema é a alma do negócio do e-commerce, né? Então, ele acaba sendo um sistema de missão crítica, porque se ele parar, naturalmente o e-commerce para. Então, você não pode olhar para o sistema de e-commerce como sendo um sistema de apoio, e sim como sendo o coração do seu negócio. Obviamente, como você tem isso daí, né, e esse sistema, ele também se integra a outros sistemas, processos, e geralmente, assim como também comentado lá, a gente precisa de pessoas para poder tocar todo o processo de e-commerce, né?
E isso, naturalmente, é uma coisa que também está muito inerente, muito próximo do que hoje o mundo físico trabalha, certo? E nesse nível de integração, daí a gente fala em vários níveis, né? Então, você fala no call center, que vai atuar com relacionamento com o cliente também, ou até propiciar as vendas, né, através de call center. O RP mesmo, que em princípio tem que conter todos os dados de informação para o lojista, para o varejo, para ele poder atuar e aplicar suas estratégias de venda. A parte realmente de faturamento, do entendimento de como a entrada e saída estão acontecendo e você trabalhar a parte financeira de todo o seu sistema. A parte de estoque, obviamente, aí a gente tem até exemplos muito claros já de algumas integrações muito bem sucedidas entre mundo físico e mundo virtual, que é a visualização do estoque já integrada entre o mundo físico e o mundo virtual. Né? O faturamento em si, já comentei, antecipei, e outros sistemas legados, que às vezes a gente serve de controle. Então, assim, a gente tem casos, exemplos aí que varejistas tinham relação B2B de faturamento e tudo isso estava sendo centralizado ou trabalhado por um sistema à parte e que normalmente num processo de pagamento você tem que levar em consideração esses sistemas e as nuances, as regras de negócio que estão interligados nesse sistema. Então, obviamente, nesse ponto você também tem que ter integração com diversos sistemas legados que às vezes participam. E isso no mundo físico ele é ainda muito maior, né? Claro que quando você nasce, vai para o mundo virtual, às vezes o pessoal prepara toda uma plataforma nova para poder atingir um público-alvo, mas no mundo físico você normalmente tem que lidar com certos monstrinhos, certos sistemas legados que a gente tem e trazer essa realidade para a gente. Tá. Obviamente, no e-commerce isso é extremamente importante. Então, a gente está falando aí de marketing e um relacionamento muito forte com o cliente, né? Então, você tem que ter um trabalho muito forte de marketing e ter uma agilidade para atuar com o cliente de forma com que ele realmente se relacione, se identifique com a marca que ele está comprando e cada vez mais ele esteja próximo daquele canal. Tá? E a personalização para o cliente, isso está sendo muito comum. Quando você quer entender aquele perfil do cliente, o cliente ele quer se sentir à vontade quando ele entra no site, ele quer ter as preferências dele. Então, isso já está sendo uma realidade, de certa forma, e as redes sociais podem ajudar muito, na verdade, os varejistas nesse ponto, porque daí pode trazer um certo perfil do cliente e alimentar essa personalização que você vai entregar daí um serviço um pouco mais adequado para o seu cliente que você está querendo atender. Lembrando que tudo isso atende todos aqueles fatores que a gente já ilustrou no primeiro slide, em termos de pressão e movimento, ou seja, a gente queria venda, foco no cliente, aqui a gente novamente consegue enxergar isso. E, obviamente, a experiência dele, né? Não é só o relacionamento, não é só a personalização, tudo isso vai se retratar numa experiência de como o cliente vai atuar nesse canal, e por conta disso, ganha, a marca realmente ganha, o cliente faz com que ele cada vez mais busque interagir com aquele canal e acaba tendo um relacionamento mais profícuo e mais adequado. Agora, existem outros mundos, outras evoluções, né? O e-commerce está muito consolidado na parte virtual, mas existem outras tendências. Então, aí a gente já tem o mobile commerce, que tem sido um canal adicional em que o cliente pode evoluir e executar vendas através dele, mas, do mesmo jeito que o e-commerce, você também tem que integrar ou tem que entender que todos aqueles aspectos que estão ali descritos, eles também entram de novo em vigor. E isso não é só para o e-commerce, isso também é para o social commerce, que agora isso nem tanto, ainda o pessoal ainda está muito pouco explorando esse canal, mas também, novamente, quando você fala de um social commerce, ele é mais um canal de venda em que você teria que trazer essa realidade, pensar em todos esses pontos que também o e-commerce trabalhou para poder ter uma visão integrada e trazer inteligência para o negócio de varejo. E a gente não pode parar só por aí, porque o mundo virtual, eu inclusive assisti uma palestra bem interessante do PayPal, e ele costuma comentar, né, que se você olhar o cliente, que é o teu cliente final, o consumidor, ele é um só. Então, a situação de mundo físico e o mundo virtual, para ele é uma só, é uma experiência só. Então, nesse ponto, e já olhando, né, na verdade,
essa tendência de mercado, o que a gente vê que é privilegiar esse relacionamento com o cliente, que é trazer essa personalização do cliente, entra um ponto aqui, a questão da convergência e do channel crossing. Então, aquelas situações em que realmente já foi citado anteriormente, em que o cliente vai na loja, pode comprar de maneira virtual na própria loja, ou então ele pode pesquisar pela internet, chega lá bem embasado para debater com o vendedor e aí explorar um pouco mais aquela venda, isso é uma realidade muito próxima da gente, entendeu? Muito mais a parte realmente de consulta. Então, tem cenários que se vislumbra em um futuro não muito distante, em você realmente estar no varejo, entrar, buscar um produto, entender aquilo lá, talvez bater uma foto do código de barras daquele produto, identificar aquele produto, e aí já automaticamente fazer uma pesquisa de preços pela internet e já indicar, opa, o varejo do lado que você está, ele está mais barato do que esse que você tem, ou senão você pode daí abrir uma negociação com o vendedor que tem. Então, assim, isso são realidades que, na verdade, são serviços voltados para o cliente, que cada vez mais vão acontecer, e a gente tem que parar para considerar isso quando a gente pensa em varejo, numa convergência. Tá? E aí, se vocês me permitem, até para poder descer um pouco mais o nível e vocês entenderem a complexidade desse cenário, porque quando a gente fala, pessoal muito acostumado com o mundo físico, quando ele vai para o mundo virtual, que tipo de coisas a gente encontra, né? Então, você tem todos esses pontos colocados aqui, mas eu vou abrir um parênteses aí e explicar um pouco da minha área, que eu sou especializado na área de pagamentos, e mostrar para vocês um pouco o cenário disso daí, do que acontece no mundo virtual de pagamentos e o momento vivido atual, até para entender os desafios que você teria nesse ponto. Então, quando você pega esse exemplo, né, esse cenário de pagamentos, a gente vê o seguinte, que a gente costuma tratar o pagamento, na verdade, do processo de negócio como um todo. Então, quando você olha o processo de pagamento online, ele tem 3 grandes subprocessos. O primeiro dele, e o mais claro, é o processamento em si, né, daquela transação. O outro é a parte de prevenção à fraude, porque a gente lembra que é um dos fatores de pressão que realmente propiciam você ter uma alta competitividade e buscar soluções inovadoras dentro do varejo. Então, prevenção à fraude entra novamente nessa frente aqui do processo de pagamento, assim como também a conciliação. E quando você vai para esse mundo, que você enxerga esses 3 subprocessos e você entende pagamentos não presentes, você vai para o mercado e você vê o varejista se depara com várias ferramentas. Então, na parte de processamento, você tem vários gateways que permitem entregar um certo valor agregado para aquele varejista, mas cada um com um propósito. Um pouco mais default, que é só operação, o outro que gosta de entender um pouco mais o modelo de negócio do cliente e trazer uma solução mais personalizada, mais próxima daquilo que o varejo realmente quer. A parte de prevenção à fraude com tecnologias bem distintas, uma com rede neural, outra com modelos estatísticos, e a partir daí você também tem que tomar uma decisão para entender qual que é a melhor ferramenta para se colocar, assim como também no próprio subprocesso de prevenção à fraude, quando isso entra para uma revisão manual, porque o objetivo teu é, na verdade, garantir a venda boa e não a venda ruim, aí você pode ter outras ferramentas de prevenção à fraude que ainda podem te ajudar e diminuir custos de operação e trazer um resultado mais profícuo para o seu processo. E assim como conciliação também. E você tem diversas ferramentas, nesse caso até o mercado hoje não tem uma ferramenta tão madura assim que possa atender aos diversos pontos colocados aí na parte de conciliação. Então, quando a gente pensa assim, estou entrando nisso, vou ter que tratar esse processo como um todo, naturalmente você vai buscar diversas ferramentas e o que você tem como resultado dessas diversas ferramentas é uma visão particionada de tudo isso. Embora muita coisa esteja no RP, tem muitos detalhes do processo como um todo que o RP não consegue enxergar e não consegue te entregar uma inteligência de negócio que você poderia efetivamente atuar. Então, nesse caso, é uma realidade hoje do mercado, quando você compõe essa solução, você ainda não tem uma solução em que você consiga vivenciar todo o processo de pagamento como um todo, né? E, claro, como a gente falou, será que... Até teve uma pergunta no outro painel, né, Graça, que o pessoal perguntou, e-commerce precisa de gente? Não, eu posso diminuir. Não.
você fala só na parte de processo de pagamentos, que é uma coisinha só, porque o e-commerce ele é muito maior do que isso daqui, só a parte de pagamentos, para cada um desses itens que eu falei, você sempre tem que ter pessoas para poder estar acompanhando. Seja para melhorar a conversão, seja para entender as divergências que normalmente hoje as redes de adquirentes estão fornecendo para a gente, seja a questão da revisão manual em si, que hoje a maioria das ferramentas do mercado exigem um alto grau de revisão manual para garantir que aquela venda foi realmente feita por uma boa pessoa, entendeu? Então, nesse ponto, você tem que ter um volume muito grande de pessoas para isso. E, obviamente, além dos sistemas, você tem que ter processos para que isso tudo possa acontecer, né? E, entrando nessa parte de processos, se você pensa, então, quer dizer que eu tenho uma ferramenta boa para cada um deles, eu estou sossegado. Na verdade, o que a gente vê é que, se você quer ter uma melhoria realmente eficaz de custos nesse processo, você necessariamente tem que tratar o processo como um todo. Então, é importante, e isso a gente enxerga muito bem, uma realimentação nos diversos subprocessos, seja ele de prevenção à fraude, seja ele de processamento de pagamentos, seja ele de conciliação, isso acabar gerando subsídio ou itens para alimentar um ou outro processo. Se você não tiver essa visão integrada, realmente um colaborando com o outro, dificilmente você consegue evoluir e ter um nível de uma diminuição de custo considerável no teu processo como um todo. E fora isso, né, diante de todo esse cenário que está colocando, ainda já existem mudanças no nosso mercado que a gente também tem que considerar. Então, quando a gente fala, realmente, no ano passado, foi quebrado o monopólio e hoje a gente tem a multidquirência, e isso serve não só para o mundo virtual, mas também para o mundo físico, é muito interessante, na verdade, o varejista ter o controle e poder, a qualquer momento, traçar, entender ou selecionar um adquirente que realmente vai ser o seu parceiro de negócio. Agora, mudança de adquirente fatalmente exige mudança de processo, existe, em alguns casos, mudança de sistema. Então, nesse ponto, acaba sendo um desafio. Apesar de ser uma realidade hoje, a multiadquirência, muito pouca gente ainda tem condições de poder contar com isso. Hoje, basicamente, o que o pessoal está trabalhando é numa guerra assim, de preço, aquele que entende que talvez tenha um preço melhor, está levando realmente o serviço, sendo que o assunto tem que ser mais amplo, tem que ser voltado para serviços, e o varejista ele tem que ter essa possibilidade de poder trabalhar a qualquer momento com qualquer adquirente que for interessante para ele. Tá? E, assim como também o nosso mercado está muito visível aí fora, né, graças à evolução da nossa economia, e também por conta da Copa e das Olimpíadas, o Brasil acabou atraindo realmente os olhos de grandes players nessa área de pagamentos no mercado. E eles estão entrando, cada um com tecnologias diferentes, funcionalidades interessantes aí, que também é um desafio para o varejista ter que incorporar isso. Então, seja no mundo de e-commerce ou seja no mundo físico, é uma coisa que o varejista realmente teria que considerar e olhar a todo momento para essas ferramentas para ver aquela que realmente vai te dar o maior apoio ou os maiores benefícios, certo? E sem contar todas essas proposições de valores novos e tendências que eu já comentei no slide anterior, que é o mobile commerce, o social commerce e a convergência em si nessas situações que a gente está vivenciando. Então, dentro desse cenário, aí entra a infraestrutura e serviços que poderia, então, entrar no assunto. Então, para acelerar um pouquinho aqui, então, entendendo isso, a gente teria, obviamente, quando a gente fala de infraestrutura, que é muito importante essa parte de TI para todo o sistema, então a gente precisaria a gente tem que ter escalabilidade, alta disponibilidade, entender, montar uma topologia que realmente vai ser o mais inteligente, interessante para o varejista, ter um processo de distribuição de conteúdo inteligente para buscar a personalização ou maior velocidade realmente para aquele cliente que está, redundância para poder garantir o menor downtime possível, né? Virtualizações para poder operar estratégias diferentes ou preparar deliveries diferentes ou até mesmo suportar um pico de demanda. E, lógico, entregando tudo isso com qualidade de gerenciamento. Então, nesse ponto, essas seriam as características de infraestrutura. Assim como elas entram como características, na verdade, ela passa a ser um desafio de tudo isso daí. Então,
para a área de TI ter que suportar todos esses detalhes de infraestrutura, certo? E, por fim, eu queria apresentar aqui, só para vocês terem uma ideia, prometo que são 30 segundos. O Audível, na verdade, ela é uma empresa do grupo UOL, ela é mais voltada para a parte de hosting e, recentemente, houve um reposicionamento em que a gente não poderia ficar só com a parte de infraestrutura, e sim ser um parceiro muito mais adequado e forte para os nossos clientes. E, nesse ponto, a gente criou uma área nova da área de serviços integrados, a qual eu faço parte na área de pagamentos. E aqui tem alguns dados, né, que a gente destaca. A gente também está aqui na feira, então temos um stand. Se vocês quiserem ter mais detalhes a respeito do que o Audível pode oferecer para os varejistas, né, e para outros players, vocês podem contar com a gente. Tá? Bom, é isso. Fica aberto agora, então, para o painel, para a gente poder discutir todos esses pontos, né, de integração com o mundo virtual e o... Muito obrigado, Clélcio Diniz, parabéns. Você abordou com propriedade o tema, a integração do varejo físico e virtual e o desafio de infraestrutura. E queremos, então, agora convidar para que venha debater com ele o Alexandre Lima, por favor. Obrigado. O Alexandre Lima é gerente de gestão de TI do Grupo Pão de Açúcar. Convidamos também o gerente de TI e e-commerce do Grupo SBF, Daniel Prando. Obrigado. O diretor de e-commerce da Polishop, Felipe Brasil. A diretora de operações da drogaria Onofre, Lismere Ávila. E o diretor da unidade de varejo virtual da GSMD, Gouveia de Souza, Ricardo Dalmas. Obrigado. Graça, por favor. Obrigada. Bem, por estarmos, né, no nosso último painel do dia, agradecer aí realmente vocês estarem conosco aí ao longo de todo o dia. Esse tema, né, de certa forma, em vários painéis, a gente falou um pouquinho sobre esse desafio, porque vários varejistas passaram por aqui com experiências em, né, varejo físico e virtual, né? Estava até comentando um pouquinho no intervalo, que quando a gente estava pensando, né, na abordagem desse evento, a gente chegou a discutir um pouquinho, mas a gente vai focar em varejo físico e virtual. Eu falei, não, gente, a gente tem que falar de varejo cada vez mais, essa visão integrada, acho que vai fazer parte, mesmo a gente sabendo que existem varejos, né, só online, DNA realmente só de online, mas a gente sabe que essa visão precisa ser compartilhada, principalmente quando é um varejo que está realmente trabalhando aí nessas duas frentes. E para esquentar um pouquinho, né, o nosso debate, já começar aqui valorizando a plateia, eu vou inverter um pouquinho, eu já vou começar trazendo uma pergunta, porque nossos internautas estão aí, estão nos acompanhando, estão mandando perguntas. Enquanto você estava fazendo a apresentação, o pessoal já estava mandando pergunta, né? Então, vou colocar essa primeira questão e vou aproveitar, Ricardo, que você está aqui com a gente, né? Agradecer aí para você estar conosco também, como especialista, comentar um pouquinho sobre essa questão da integração varejo físico virtual. Pergunta do Saulo Arruda, de Ribeirão Preto, e ele pergunta o seguinte: existem problemas hoje, não só de infraestrutura, mas também legais, para dar ao varejista a possibilidade de ele vender um produto por um canal, mas poder fazer uma eventual troca por outro canal? E como a Apple, por exemplo, faz nos Estados Unidos, como é que está isso no Brasil? Isso tem como pano de fundo aí um pouco dessa questão da integração. Só para a gente aproveitar uma pergunta e introduzir a questão aqui para debater, e se você quiser comentar também um pouquinho a sua visão sobre essa integração. Tá, boa noite, obrigado, Graça, pelo convite. Bom, enfim, a Gouveia de Souza, só para deixar clara a minha participação aqui, é uma empresa dedicada à consultoria de varejo há mais de 20 anos, e nos últimos 10, 12, a pressão por operações novas em varejo digital vem crescendo, né? Em algum momento isso era uma novidade, depois passou a ser um desafio, hoje é uma necessidade como qualquer outra, logística, como qualquer outra, né? E há um ano e meio mais ou menos, nós montamos essa nova unidade da GS Virtual,
justamente para dar um foco maior, porque a demanda hoje realmente é grande de empresas, seja empresas tradicionais abrindo esse novo canal, como também empresas pure channel, né, que fazem apenas comércio eletrônico. E é um cenário muito interessante esse, porque apesar de estar todo mundo aqui falando de comércio eletrônico, né, e dessa força e dessa novidade que já está implementada, parece que na vida de todo mundo, isso representa 2,5% no total do faturamento do varejo do Brasil hoje, né? Nos Estados Unidos, 6,5%, talvez 7%. O que é muito pouco em termos de participação, mas é muito grande em termos de... Esses 2,5% no Brasil são 19 bilhões de reais nesse último ano, fechou 2011 com mais ou menos uma coisa parecida com isso. Isso gera um cenário para nós muito interessante, porque convivem empresas altamente especializadas hoje, com operações muito bem desenvolvidas, com questões avançadas, eu diria não apenas de comércio eletrônico, mas do que hoje a gente chama de cross-channel e mesmo de um comportamento omni-channel, que é uma coisa meio motivada pelo... Não vamos ter tempo de falar disso aqui com muita propriedade, mas uma coisa motivada pelo consumidor, esse consumidor que usa smartphone, esse consumidor que é jovem e usa os canais virtuais como se fosse a sua primeira educação, e que pressiona as empresas a responder por canais que não é o que elas respondiam antes. Então, você tem empresas nesse estágio de desenvolvimento e você tem empresas grandes, líderes em seus segmentos, segmento de moda, por exemplo. Os grandes líderes do segmento de moda e confecção no Brasil hoje não vendem um alfinete ainda na internet, né? Estão iniciando nessa operação. Então, é um cenário que é difícil falar de tendência, de práticas aprovadas. Você tem experimentações, né, em todos os sentidos, empresas vivendo um ciclo novo onde essa operação, apesar de representar pouco no todo do varejo, é muito significativa para algumas empresas. A Saraiva, que foi um caso mostrado aqui no painel anterior, por exemplo, é um case no mundo inteiro, porque 35% do faturamento da Saraiva hoje vem via comércio eletrônico, o que é um absurdo para uma empresa tradicional, uma empresa que começou varejista, é tradicional, eles avançaram muito nesse sentido e estão enfrentando os problemas de empresa grande, como isso que ele acabou de explanar aqui dentro. A questão da troca, e que para nós hoje, isso é vital, o mantra da nossa empresa lá hoje é esse: em 5 anos, nenhuma empresa bem-sucedida deixará de ser multicanal, poderá ser uma empresa bem-sucedida no varejo e no consumo no Brasil sem ser multicanal. Eu não estou nem falando de ter comércio eletrônico, estou falando de ser multicanal. E mais do que isso, ter integração de canais, ou seja, ter essa possibilidade do consumidor te enxergar como uma empresa só em vários canais. Resolver os seus problemas de maneira coordenada, comprando no site, trocando na loja, acessando o smartphone para ver uma promoção ou mandar algum tipo de demanda, enfim, isso vai ter que funcionar, ser integrado, e esse é o perfil da empresa bem-sucedida no futuro. Não tem muita dúvida com relação a isso. Os avanços são grandes em quem está experimentando. E quem não está entrando está muito acelerado para entrar. A questão que a nossa audiência colocou com relação à troca, ela é real, ainda é um problema muito difícil de resolver. Mas há várias demandas em andamento, questionamentos legais, para que isso seja mais fluido. Nesse momento, não é muito diferente de uma solução, por exemplo, quando se faz uma troca de loja a loja. Ou seja, você compra numa loja e troca numa outra. Tem empresas que têm um CNPJ unificado, tem empresas que não têm, tem empresas que trabalham com franqueado. Então, são todas coisas que têm que ser consideradas e que, uma grande parte das vezes, a solução é quase que informal, né? Mas há soluções em andamento nesse sentido, de equiparação de pessoa jurídica para poder fazer esse tipo de troca. É fruto de trabalho, é fruto de estudo, tem muito mais a ver com a própria organização da empresa em si do que com o fato de estar comprando no físico e trocando no virtual ou vice-versa. E é só um dos pontos que nós estamos enfrentando nesse momento, nesse processo de profissionalização. É um mundo que tem 10 anos, que tem 12 anos. As questões são as mais óbvias que você pode imaginar, mas é um caminho sem volta, é um caminho inevitável. Então, sim, é um problema real, é um problema que tem que ser visto caso a caso, não tem uma solução padrão, é uma questão de legislação, que um Estado funciona assim, outro funciona de outra maneira, tem que ser visto com um especialista e resolvido, e será resolvido, porque é cada vez mais uma realidade dentro do quadro de qualquer empresa de varejo hoje. Tenho certeza que os parceiros aqui enfrentam isso, o Centauro, etc., tem uma questão, e pode falar até um pouco a esse respeito. Tá ótimo, obrigada. Graça, posso complementando com aqui? Com certeza. Esse painel a gente está um pouquinho mais solto aí para poder o pessoal, né, acordar e acompanhar com a gente. Por favor. Boa noite a todos, tudo bom? Eu sou Daniel Vidotti, eu trabalho no Grupo SBF.
Para quem não sabe, o Grupo SBF é dono das marcas Centauro e Baitênis, né? Centauro muito forte aqui em São Paulo, Baitênis um pouco menos, mais no Rio e em Minas. Aproveitando o mote do compre no site, troque na loja, o site da Centauro implementou essa feature há mais ou menos um ano. Por quê? Porque é onde a gente consegue bater de frente o nosso maior concorrente, que é a Netshoes, né? Bem maior do que a gente hoje no momento, só que eles são só virtual. Então, com essa entrada e com esse mote forte, de compre no site, troque na loja, a gente consegue trazer muitos clientes para dentro do mundo virtual, né? Clientes que ainda não estão acostumados a utilizar o comércio eletrônico, eles se sentem muito mais seguros, porque eu posso comprar no site, se não servir, principalmente roupa, tênis, né, que é o nosso forte, eu posso ir na loja física que tem próximo da minha casa e estar trocando produto. Presente também acontece muito. No Natal aconteceu muito. Quer dizer, o cliente vai, compra um produto no site, entrega para o seu presenteado, o presenteado não serve, vai na loja e troca. Fica muito mais fácil. E até outro dado também, pegando um pouquinho da ponta do que o nosso colega falou, hoje o site da Centauro corresponde a 7% de todo o faturamento do Grupo SBF. Né? Então, assim, há 2 anos atrás, isso representava 1,5% só. Então, assim, um crescimento muito grande do comércio eletrônico também no nosso meio. Aí. Ótimo. Vamos fazer essa rodada aí, então, com vocês, né? Polishop, falar um pouquinho aí. Olá, boa noite a todos. Eu sei que já estamos falando no horário bem tarde aí, o pessoal deve estar cansado, a gente vai ser bem rápido aqui. Bom, Polishop é um pouco diferente do varejo tradicional. A gente se posiciona de forma diferente. A gente não vende um commodity, a gente vende um produto, a gente cria um desejo para vender um produto de desejo. Quando a gente fala dessa integração, eu queria rapidamente abrir o assunto da Apple. Eu tive uma experiência Apple agora 3 semanas atrás, eu estava em Las Vegas, eu comprei um iPhone e acho que a taxa em Vegas era de 8%, tax. E por um equívoco, eu comprei o iPhone errado, comprei o iPhone da Verizon e não funciona aqui no Brasil. E aí eu estava com aquele telefone parado, por sorte eu tinha uma conexão em Miami, parei em Miami, fui correndo no Apple para fazer a troca. Quando eu cheguei na Apple, em Miami, eles trocaram naturalmente. E o mais impressionante, que até é uma pergunta que eu queria saber da Centauro, é que eles conseguiram dar baixa da taxa, porque em Miami a taxa é diferente, acho que 6,75, algo assim. Eles descontaram, ou seja, eu tive um estorno ainda da diferença de taxa e eles me devolveram o dinheiro. Fiquei super impressionado com isso. E no Brasil, a gente não tem ainda essa mecânica, nem essa filosofia para nenhuma das trocas. É bem aquilo que você estava dizendo, ainda é informal, é um processo administrado internamente. E nós não temos oficialmente a possibilidade de troca de uma compra na internet, que é feita na internet nas lojas, mas é um outro ponto que, para o tipo de business e o tipo de produto que nós comercializamos, nós percebemos que o consumidor, quando ele engaja com a companhia dentro de um determinado canal, e até uma das coisas que eu vou complementar aqui com relação ao conflito entre canais, ele acaba fazendo negócio naquele canal. Ele quer ter os problemas resolvidos através daquele canal. E aí, raramente eu tenho ocorrências de pessoas que recorrem à loja para fazer uma troca de um produto que foi comprado na internet e vice-versa. Então, é evidente que nós deixamos bem claro essa política e que vem funcionando e vem dando certo. Não é hoje uma prioridade dentro da companhia para fazer a troca em todas as lojas, apesar de serem todas lojas próprias, não são franquias, isso seria até um facilitador. Se a gente souber e tiver como administrar bem a questão tributária. Mas exatamente esse é o ponto tributário que é o mais relevante de todos, porque como o centro de distribuição ele está localizado normalmente em um ponto onde você tem alguns incentivos, você não consegue mantê-los na ponta de loja que você está distribuído em todos os estados. Então, é bem isso. Nós, concluindo, o nosso tipo de consumidor, ele normalmente tem um relacionamento direto com o canal de origem. Ele procura finalizar, fazer a troca, devolução dentro daquele canal. Então, nós administramos dessa forma. Ok. Para continuar aí a nossa rodada, vamos ouvir o Alexandre, do Pão de Açúcar. Depois eu passo para você também.
E aí, depois dessa primeira rodada, a gente começa aí a fazer a troca aí de opiniões, né? Ok. Boa noite. Bom, multicanalidade é um assunto bem complexo, né? E para assuntos complexos, nada melhor do que analisar quem está na frente, né? E hoje, quando a gente olha para o mercado europeu, na nossa opinião, é quem faz melhor, quem executa melhor processos que envolvem multicanalidade. Então, eu queria rapidamente falar 4 pontos que nos chamam bastante atenção no mercado europeu, e aí eu vou fazer um paralelo com o brasileiro. Então, primeiro, o mercado europeu ele já tem um alto nível de automação, né? Então, quando a gente olha implementação de ERPs, self-checkout, que é uma tecnologia bem consolidada já na Europa, e etiquetas eletrônicas na gôndola, ou seja, ERP, self-checkout e etiquetas eletrônicas na gôndola, são 3 assuntos bem consolidados, ou seja, eles já passaram essa etapa de ganho de eficiência e produtividade. Então, isso é um aspecto importante. Segundo ponto, comércio eletrônico. O comércio eletrônico ele vem cada vez mais na Europa, roubando o cliente dos hipermercados, né? Essa é uma tendência muito forte lá. E existe toda uma movimentação para receber concorrências de outros mercados. A Amazon, por exemplo, né? Então, eles estão se estruturando para ter todo o modelo de negócio que uma Amazon tem. Por exemplo, a implementação de um marketplace, né? Terceiro ponto, o analytics, né? Então, o mercado europeu ele já passou a fase do data warehouse, do BI, e ele já está começando a trabalhar dados não estruturados. Então, existe, e isso nós vimos em várias redes na Europa, eles estão deixando de utilizar o e-mail como a forma de interação com o cliente, através de malas diretas, e utilizando redes sociais. Então, é uma informação, é um dado bem importante. E, por fim, multicanalidade atrelada à estratégia de reinventar o hipermercado, né? E aí, é muito claro essa mudança. O que vem acontecendo em redes que têm lojas de grande porte de hipermercados na Europa, cada vez mais a área de alimentos ela aumenta, a exposição aumenta nos hipers, a área de não alimentos reduz, e existe a possibilidade do cliente interagir através de vários canais, seja através do comércio eletrônico, seja através da loja. Ele pode comprar pelo comércio eletrônico e retirar o produto com o carro dele, no modelo de drive-thru. Enfim, acho que são 4 pontos bem importantes. Quando a gente olha para o Brasil, nós estamos bem atrás nas questões referentes à eficiência e produtividade. Então, se nós olharmos para as grandes redes de varejo, todas estão, sem exceção, implementando ERPs para logística e para áreas comerciais, para processos das áreas comerciais. Todas estão trabalhando fortemente para melhorar o analytics, né, para melhorar o conhecimento do consumidor, fidelização e etc. E conhecer esse consumidor, a interação dele entre os vários canais. E existe esse desafio de implementação da multicanalidade, que é algo que, de fato, vai reinventar o varejo mesmo. Então, o nosso grande desafio das grandes redes e das médias redes do varejo brasileiro é conseguir fazer essas 3 ondas ao mesmo tempo, né? É isso. Está ótimo, Alexandre. Por favor. Boa noite a todos. Com relação à questão de troca, né, bem falado pelo Felipe, para o mercado farmacêutico isso muda um pouco, né? Como Drogaria Onofre, nós trabalhamos com medicamento, então a troca ela é bem menor, né, quase que inexistente. E quando ela ocorre, o medicamento é incinerado até por questões de segurança. Mas quando ocorre, ela ocorre de forma informal.
porque essa integração... Geralmente, o cliente procura o mesmo canal por onde ele comprou, mas quando ele chega numa loja, porque necessita tomar rapidamente um medicamento e quer trocar por um outro, ou algo comprou errado, é feita de forma informal na loja, não tem como integrar isso ainda. O que facilita um pouco para a Onofre é que, por legislação, onde eu entrego em 4 horas ou em 2 horas, nas capitais que eu tenho esse serviço, é obrigatório ter uma loja. Então, não posso abrir um delivery, um e-commerce para entregar em 4 horas sem ter uma loja. Então, isso, eu digo um pouquinho a questão de como fazer essa troca, né, simular um pouco essa questão de ICMS, né, substituição tributária e tudo mais, pura questão de lei. Mas a troca realmente é algo menor. O que a gente tem percebido, e o que tem mudado muito, até falado pelo Alexandre, em questão de como que o cliente se comporta nesse mercado, né? Ele quer essa integração, mas, ao mesmo tempo, ele não usa, ele não está acostumado. Ele vê isso de forma separada. Então, nós temos um televenda, temos um e-commerce, temos as lojas, são 70 anos de varejo, 12 anos de e-commerce. E agora, recentemente, o aplicativo para o iPad, que nos surpreendeu no perfil de compra, é um perfil de conveniência, rápido, como é na loja, não numa mega store, onde o cliente passeia e compra coisas a mais. Diferente da compra do nosso site, nós analisamos o cliente, não aquele cliente que acessa o site rapidamente e sai, mas o cliente que permanece e vai até o carrinho. Em média, ele visualiza 15 a 16 páginas e fica, em média, 20 minutos no site, navegando, para fazer compra. Então, ele usa como informação, ele consulta a bula, ele quer saber sobre novidades do produto, entra na página de lançamento, que é muito acessado, para ver o que tem de novidade no mercado de cosmético, mesmo de medicamento. Então, há uma curiosidade maior. Mas o cliente realmente ele tem preferência por um canal. O cliente de e-commerce raramente vai usar o televendas, a não ser que ele esteja numa situação de emergência, numa loja, se estiver passando, mas ele tem opção. Algumas vezes, se ele tiver algum problema no e-commerce, ele liga no televendas, às vezes para tirar dúvida com o operador e conclui a compra no e-commerce. Quem gosta de fazer pelo telefone, está com o site aberto, navegando no site e comprando pelo telefone. Então, assim, a cultura ainda do brasileiro, por mais que nós falamos de integrar tudo isso, e eu acredito muito, é aquele pezinho no futuro, como foi dito aqui, um pouquinho no passado, temos que nos preparar para isso, porque vai acontecer em breve, a hora que todas as empresas começarem a oferecer esse tipo de serviço, ele vai passar a utilizar. Então, acho assim, tem muito ainda do lado do consumidor, de usabilidade dele, daquilo que ele realmente acha que é importante para ele, e daquilo que a gente quer oferecer um pouquinho no pé no futuro, mas que temos que começar agora, porque a hora que ele perceber que ele vai poder usar isso de uma forma integrada, comprar aqui, retirar na loja, ou comprar na loja e pedir para solicitar e entregar em casa, nós temos que estar preparados. E aí eu acho que é o grande desafio, e é o que a gente vai discutir bastante aqui hoje. Tá ótimo. Depois dessa primeira rodada, vamos começar. Eu vou continuar trazendo perguntas, até porque acho importante valorizar essa audiência e porque ela é pertinente. Ao Bernardo Aroucha Lima, de São Paulo, ele pergunta o seguinte, queria até começar pela Waldívia essa resposta. A tendência de virtualização e até de cloud pode ser uma boa oportunidade para integrar o físico e o virtual? Quer dizer, mesmo aqueles que não são da área de tecnologia, acho que hoje esses assuntos permeiam aí, né? Então, seria uma forma de, por trás, né? Claro, tem a cultura, foi falado aqui, tem aspectos legais também que estão envolvidos nessa questão, mas como a gente está num fórum aqui que está tentando, né, encontrar as alternativas, se isso seria uma maneira de, por trás de tudo isso, a gente acelerar um pouquinho o processo e fazer essa integração. O que você acha disso? Bom, o Audível, como disse, ele é muito focado na parte de infraestrutura também, ele nasceu disso, na verdade foi uma aquisição que o UOL fez, trazendo a Dível para cá, que era muito forte na parte de hosting, e ele já há algum tempo associou alguns itens que, na verdade, o UOL mesmo, propriamente dito, já apostava, que era a própria parte de cloud e também de virtualização. Então, era um item que o próprio UOL já apostava. Assim como trazendo a Dível, isso acabou sendo potencializado. Entendeu? Então, assim, sim, respondendo diretamente, assim, é uma coisa que a gente acredita fortemente nisso como soluções viáveis para poder trazer e, sobretudo, responder de maneira muito rápida às demandas ou às necessidades que estão vindo. Só que, obviamente, a gente tem que cuidar com alguns pontos. Porque quando a gente fala hoje de cloud,
a gente usa muito para serviços ainda não muito missão crítica e, acima de tudo, considerando pontos de vista de segurança, né? E quando a gente fala da varejo, necessariamente a gente está falando de pagamentos e, óbvio, vamos bater de novo no PCI, que foi matéria do painel anterior, inclusive, né? E aí existem vários outros pontos, requisitos que o PCI pede, que o cloud talvez não poderia responder por isso. Talvez se fosse um cloud internalizado, alguma coisa assim, buscando alguns níveis, as pontas, de certa forma, e você usar o benefício do cloud, mas de uma maneira mais interna para a empresa, e não propriamente uma coisa assim, prestar de serviço para um usuário final, para um consumidor final, em que necessariamente você teria que cuidar com esses aspectos de segurança. Tá ótimo, Alexandre, vi que você pegou aí. Eu queria perguntar isso para você, mas principalmente quando a gente está discutindo isso de cloud e essas outras questões, parece que no primeiro momento as pessoas, não, realmente é interessante, mas na prática ainda me parece que não é algo tão fácil de ser implementado, né? Você concorda aqui com a posição dele? Eu acho bem complicado. Porque eu acho que tudo começa primeiro pela estratégia, ou seja, por que implementar a multicanalidade? Que diferenciais que ele vai trazer para a companhia, né? Que isso vai trazer para a companhia. Segundo, que processos estão relacionados, que processos deverão ser alterados para que você consiga implementar a multicanalidade. E terceiro, que sistemas suportam esses processos e que sistemas deverão ser alterados. E aí nós estamos falando dos processos core da companhia. Então, eu acho que hoje não existe um nível de maturidade, até dos provedores de cloud, para suportar sistemas core da companhia nesse tipo de tecnologia. Acho que a gente deve chegar lá, mas ainda tem um chão aí a ser percorrido. Vocês concordam aí? Gostaria, Ricardo, de complementar? Então, eu acho que sempre que a gente está falando de todo esse universo, vem à cabeça a ideia de tecnologia, né, de processos, mas essa coisa está centrada no consumidor. Então, com relação à coisa da cloud, por exemplo, em que isso poderia... É claro que tudo que você faz, que acelera a velocidade de comunicação, de troca de dados, ajuda nesse processo. Do ponto de vista do consumidor, hoje, pressionando o mercado nisso, o que pode acontecer é que está ficando mais comum para um nível mais avançado de usuários de internet fazer uso de algum tipo de recurso de cloud. Isso pode ser um motivador desse tipo de prática, mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que tem outros fatores mais importantes e que são mais ligados à operação do dia a dia, que impulsionam, sim, essa necessidade do multicanal. Por exemplo, vou a uma loja da Polishop, vejo um determinado equipamento que eu vejo que está no catálogo, mas não tem a cor, ou não tem o tamanho que eu quero. E ele poderia ver numa outra loja próxima ou não próxima a disponibilidade daquele produto, mas isso é uma coisa que antigamente se fazia em qualquer loja, qualquer negócio, ligando, seguramente a Onofre faz isso, buscando alguma coisa numa outra loja e tal. Para fazer isso num processo mais rápido, tem a cloud ou não, tem a base integrada, você precisa, antes de mais nada, ter controle de estoque. Você precisa ter visibilidade de estoque. Então, tem um passo atrás para se dar nessa história. Né? Você está falando que as empresas grandes hoje estão todas implantando ERP por causa disso. Né? Se você não adianta você ter o sistema de comunicação mais moderno do mundo, mais ágil do mundo, acessível ao consumidor, se você não tem gestão de mercadoria e estoque na sua rede de uma maneira eficiente. Né? Livraria, por exemplo, é um grande exemplo disso. Se alguém for na loja do Shopping Morumbi, de uma livraria, procurar um livro do Harry Potter, ele vai querer pegar na hora. Mas um livro de filosofia alemão, né, um livro de medicina em inglês que ele precisa para estudar, ele topa esperar 2 semanas, 1 mês, se ele souber que ele pode importar de algum lugar e trazer. Mas, para isso, você precisa ter acesso ao estoque desse fornecedor, ao seu estoque central e fazer essa coisa funcionar bem. Então, tem processos de comunicação, organização, operação, treinamento, cultura de empresa, que precisam ser desenvolvidos, e isso é no mundo real. Né? Isso é no mundo de hoje, do dia a dia. E, a partir disso, sim, você implementa tecnologia como ferramenta que acelera esse processo, que traz conforto, que traz velocidade, que traz eficiência, que baixa custo, que aumenta a venda e aumenta a rentabilidade. Então, assim, cloud é um facilitador? Será no futuro, no momento em que você tiver segurança, visibilidade de estoque, treinamento de pessoas para fazer isso acontecer. Só que tem que dar esse passo antes. Né? Por isso é importante nunca fugir das bases de conhecimento de mercado, conhecimento de consumidor, conhecimento de gestão, para pensar num processo eficiente mesmo no mundo virtual.
Daniel, hoje, né, nesse nível que a gente está discutindo aqui de integração e até dentro da experiência de você, até que ponto essa questão que a gente está trazendo aqui da infraestrutura, ela pode pesar ou, na verdade, como isso está sendo colocado aqui, vem estratégia antes, vem processo e depois a tecnologia lá que resolve? Quer dizer, até que ponto você acha que dá para avançar e até que ponto a gente precisa parar um pouquinho, porque realmente tem, como a gente falou, o legado ou largado, né, gente? Não dá para saber às vezes, mas tem sempre alguma coisa atrás que às vezes dificulta um pouquinho. Você que já está aí no front, como é que você vê isso? Olha, na nossa visão, até pegando o que a gente está vendo lá agora, né, e puxando um pouquinho até do que a gente comentou de cloud, o meu diretor, no caso, Fábio Bonfá, ele gosta muito de tecnologia. E ele vai muito nisso, por exemplo, por que a gente não vai para uma Amazon colocar os nossos servidores lá no AWS, né? Quer dizer, daí você fala, espera um pouquinho, a gente precisa estudar, a gente precisa entender um pouquinho isso, como funciona, para a gente conseguir colocar e ter certeza que a gente vai ter a mesma qualidade de serviço que a gente tem hoje nos nossos servidores dedicados, que por um acaso ficam na Audível, mas quer dizer, porque é tudo muito novo. E o pessoal, principalmente de TI, a gente quer colocar sempre a melhor tecnologia, só que isso tem que estar sempre muito ligado com a segurança para que uma operação não caia, né? Eu acho que tem que ter muito planejamento quando a gente pensa em estar mudando, migrando de infraestrutura para uma tecnologia nova. Seguindo até uma ideia que a gente tem lá agora, a gente está para lançar o site da ByTênis, que hoje só tem mundo físico, a gente quer também estar colocando esse canal na internet. Quer dizer, para onde a gente vai? A gente mantém o que a gente já tem hoje, que a gente sabe que funciona, está seguro, ou a gente vai para um cloud? É um negócio que a gente está estudando muito e a gente ainda não chegou num ponto, né? Quer dizer, justamente por isso, quer dizer, a gente sabe que funciona, pode até ser mais caro, mas a gente sabe que tem segurança e funciona. Então é muito complicado. É interessante que você colocou, já participei recentemente de um outro painel onde estava especificamente discutindo cloud no varejo e alguém comentou que, na verdade, é interessante para o varejo, porque quando você começa muitas vezes uma operação nova ou um novo serviço que demanda uma infraestrutura, que de repente você vai precisar sair para montar isso, você consegue num modelo como esse mais rapidamente ter, mas esbarra muitas vezes nessa questão. Quer dizer, o desafio não é você adotar o modelo, ele está aí, as ofertas estão aí, mas tem também uma complexidade, segurança, enfim, tudo isso que parece que... E tudo tem que integrar com o que já existe hoje, exatamente, né? não dá para dissociar, né? Exatamente. Eu tenho uma integração com loja física hoje, eu vou ter que continuar com essa integração no site da ByTênis. Quer dizer, num outro ambiente, mas eu tenho que continuar tudo funcionando do jeito que já funciona. O back-office continua funcionando, né? Tá, a gente pode continuar e até voltar a esse ponto, acho que as coisas estão relacionadas, mas só para dar oportunidade aqui para a nossa plateia presencial, que também, assim como a virtual, está aqui fiel, participando, né? Então, temos que valorizar. Uma pergunta que chegou aqui para você, Lismere, e eu vou, tá um pouquinho longo, vou tentar resumir aqui, né? Mas uma consumidora, né, teve um caso de uma divergência multicanal, ela não cita especificamente como, né, o cliente, na verdade a empresa, mas ela fez uma compra de remédio controlado no e-commerce, mas aí ela teve que retirar na loja. Mas na hora que ela foi fazer, né, essa retirada, ela teve que procurar, ficar ligando de loja em loja, até saber aonde tinha o produto na quantidade que ela desejaria, né, desejava, melhor dizendo. Então, quer dizer, isso já não poderia ser sido informado no momento, você vai comprar aqui, mas você depois vai ter que pegar na loja, e vai ser na loja tal, que é mais próxima de você e tal. Quer dizer, como é que ela está trazendo essa questão para você, mas tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. Quer dizer, não é tão simples quanto parece, na verdade, né? Tem aspectos aí bem específicos relacionados a essa integração. Realmente. Com relação a medicamentos controlados, por legislação, não podemos mais fazer a entrega. Então, por isso, a solução encontrada, né, por essa questão foi fazer uma venda que ela consegue ter o preço da loja virtual e vai retirar na loja. No início da operação, como implementamos, nós definimos a loja que o cliente ia retirar. Mas o cliente nem sempre vai retirar na loja que ele acorda conosco. E aí, muitos clientes não tiram no dia seguinte ou no mesmo dia, levam até 10 dias. Compra o vale compra antes, depois, quando vão no médico, já sabe que é de uso contínuo, retiram a receita e vão. E o balconista que está lá, o farmacêutico, vê a caixinha,
Ela, né, no delivery é fácil, os números saem. Né? Você vendeu, -2. Na loja, a caixinha está lá. E aí chega um cliente no balcão e ele acaba vendendo para esse cliente. Então, esse é o desafio. Por isso que eu falo que tem muito da cultura, não só do cliente, mas interna, que é o desafio de ajustes internos que tem que ser feitos. Tecnologia existe, né? Eu sou uma apaixonada, acho que a gente pode facilitar muito a vida do dia a dia, mas tem que mudar culturalmente o processo. Né? Estoque realmente é um problema sério. Provavelmente, quando se trata, né, em medicamento, nós trabalhamos, como a maioria dos negócios, em curva A, B e C de venda. Quando você trabalha de curva A, esse problema não vai acontecer, ou curva C eventualmente. Mas quando você trabalha de curva C, que é um medicamento que é procurado especificamente em delivery, porque dificilmente você vai encontrar em qualquer farmácia, então esse começa a gerar um problema para a gente. Né? Então, nesse caso aí, geralmente, a opção dada, e na loja, o que deve ser feito o gerente, ele faz, olha, é ligar para as lojas e identificar onde ela vai encontrar. Ela acabou fazendo isso, foi, acho que, uma falha interna, né? Mas ocorre, às vezes, dela chegar lá e esse medicamento não tem mais. Vou dar um caso, se o medicamento sair uma divulgação ou o laboratório, por algum motivo, interromper a fabricação por falta de matéria-prima na importação, ele tem um boom no mercado e você não consegue encontrar. E aí, ele fica um problema crônico para a gente. Né? Problemas até que a gente vai ter que resolver, às vezes, até em PROCON, porque o cliente exige esse medicamento e eu não tenho como abastecê-lo, porque nem a indústria tem mais. Então, isso acontece. Não é comum, né? Acho que ela foi uma eventualidade, não sei qual foi o medicamento, mas é algo muito difícil da gente administrar, porque tem um lado do cliente que ele muda, eu vou retirar na loja da Pamplona, por alguma razão, achei mais fácil parar na Paulista. Então, já mudou o estoque. E até acertar por isso, né, já faz uma diferença. E depois tem na caixinha que está ali, e o outro consumidor querendo comprar, e ele vende. Né? Então, a gente tem analisado esse comportamento, estudado como podemos diminuir esses erros, mas realmente esse problema acontece principalmente nos medicamentos curva C, que é o desafio, como fazer essa integração, essa gestão de estoque, para que não tenhamos esse problema. E que não tenha a tentação do vendedor, do balconista, não resistir às caixas. É uma questão complicada mesmo de integração. Ok. Queria passar para você, Felipe, você falar um pouquinho também, comentar. Acho que você não chegou a falar a sua opinião aí sobre essa questão cloud, virtualização. Eu vou emendar. E até também um pouquinho o que a Lismere colocou, que eu acho que tem a ver, quer dizer, a cultura, né, o aprendizado é de todos, na verdade. Exato, né? Exato. Cliente também, né? Bom, começando a falar sobre a questão multicanal, né, que a gente diz, é muito novo. Aqui a gente já está debatendo sobre o assunto da consequência do multicanal. Né? Mas o multicanal ainda é uma novidade para todo mundo. Tem muita gente aqui que só atua em um canal ou dois no máximo. Né? Nós temos uma experiência um pouco mais completa hoje, porque nós incluímos até um canal de vendas multinível, um canal de vendas porta a porta. E uma das coisas importantes, que até vão um pouco de encontro com essa ocorrência que essa cliente teve de retirar um produto na loja, é com relação à política de preço. Então, nós, desde a essência, quando nós decidimos ser uma empresa multicanal, o primeiro ponto que é uma preocupação até do presidente é o manter a mesma política de preço em todos os canais de venda. Então, um produto que é vendido na internet, se ele tiver numa condição comercial especial de promocional, esse produto também vai estar numa condição especial promocional dentro da loja. E isso é um grande desafio, porque você precisa saber comunicar internamente, porque você precisa comunicar rapidamente qualquer ação promocional. Então, muitas das vezes, a gente pode até cometer restrições, a gente cria restrições de não divulgar, de não lançar uma oferta, porque não vai, naquela agilidade, sei lá, uma oferta, de repente, num Dia das Mães, 2 dias antes do Dia das Mães, não vai dar tempo comunicar todas as lojas e chegar a atualização de preço, então segura essa atualização para não começar a ser divulgada em nenhum dos canais. Então é uma preocupação muito grande nossa para que o cliente não se sinta lesado quando ele acaba de comprar um produto numa loja e chega na internet e vê o produto mais barato, porque a internet ainda tem esse mito, né, de que a operação é mais barata, que muitas vezes a gente acaba esquecendo da infraestrutura e do nível dos profissionais que estão por trás, que são bem mais caros. Então, linkando agora com o cloud, eu também sou um grande adepto de tecnologia. Eu vejo Amazon, eu vejo eBay, eu vejo PayPal, fico muito louco por isso.
e eu tive já com a Amazon, a gente tem até um estudo em conjunto com a Amazon, nós estamos hoje com o Audível, não quer dizer que nós vamos sair de lá, é que nós temos que sim que ficar antenados em relação ao mercado, o que anda acontecendo. Agora, o grande ponto ainda que eu vejo como o principal recurso do cloud é a escala, é a elasticidade. Hoje, eu tenho uma infraestrutura que está superestimada. Por conta do quê? Erro da dívida? Não. Erro nosso? Não. Mas eu preciso manter isso superestimado porque no domingo eu vou fazer um insert numa rede nacional e eu vou ter grandes picos de acesso. Eu não tenho hoje uma solução que nos dê essa elasticidade por demanda. E o cloud, ele vem para oferecer isso. Ele vem para solucionar isso. Então, é por isso que nós estamos hoje começando a olhar o cloud com olhos diferentes por conta dessa necessidade. Então, eu fecho aqui o assunto do cloud. E, com relação a multicanal, eu queria deixar essa mensagem, porque assim, a gente já está indo um passo à frente, preocupado com as consequências, mas a gente ainda é muito jovem, né? A gente ainda está entrando no multicanal. Se não me engano, no Retailers desse ano, foi falado sobre, só se fala em multicanal, né? Não no Brasil, no mundo. A saída é multicanal. Então, essa é a grande preocupação nossa, hoje, com 5 canais de vendas, 5 canais distintos. A gente não se preocupa com o conflito interno entre os canais, justamente pelo fato de manter a mesma política comercial. E nós queremos, a cada dia mais, atender o cliente onde ele estiver. Então, eu não me preocupo mais em fazer um grande investimento em mídia televisiva ou investimento em internet, sabendo que esse cliente não comprou na internet e comprou na loja. Não há problema da venda cruzada, porque eu vou estar disponível em todos os canais. Então, da forma que acontecer essa venda, eu vou estar preparado para receber esse cliente. E eu acho isso muito fundamental hoje, nos dias de hoje, na competitividade que a gente enfrenta. É isso. Ótimo, você abordou aí vários pontos, mas eu vou pensar um deles, que foi a questão da política de preço. Eu vou passar essa pergunta, vou chamar os universitários para falar um pouco sobre isso. Vou começar aqui com o Ricardo, vou passar para o fornecedor, depois a gente volta. Porque todo mundo, quando você falou, eu observei aqui as expressões, entendeu? Todos. Eu acho que realmente você tocou aí num ponto nevrálgico, eu acho que é importante ouvir aí, né? Equalização de preço é a dor de cabeça, uma das principais dores de cabeça de multicanal. Me lembro que em 2007 eu fui à NRF, aquela feira de varejo de Nova York, lá no começo do ano. Eu era cliente da Gouveia de Souza, não trabalhava, era diretor de marketing e comércio eletrônico de um varejista grande. Nós já tínhamos uma boa operação de comércio eletrônico, já rodava acima dos 100 milhões naquela época, e era uma dor de cabeça a coisa de preço, né? Assim, anunciar no site alguma coisa, o cliente chegar na loja, querer aquilo, era a dor de cabeça do dia. Então, eu fui para a NRF, tinha um painel que só falava disso. Falei assim, ótimo, vou descobrir aqui como é que os caras fazem para não ter conflito de preço entre loja e site. Sentei esperançoso numa plateia de umas 500 pessoas, estava lá o diretor de e-commerce da Bloomingdale's, da Urban Outfitters, que é uma loja que eu gosto muito, mais alguém que eu não me lembro lá, e você perguntou para os caras, assim, e aí, como é que você faz? A gente não faz. Como é que tem uma política? Não tem política. O cara chega na loja, fala que o preço está mais barato, o gerente se vira, tenta lá equalizar, fala. E hoje não está muito diferente disso. Né? Porque, apesar do nosso desejo, apesar da nossa intenção de fazer com que a nossa marca, a nossa empresa, a nossa instituição pareça para o cliente uma coisa única, ele enxergue para nós e veja uma coisa única, tem ainda problemas do dia a dia intransponíveis, que é, por exemplo, a margem de cada canal. Né? Assim, gerenciar uma operação na loja tem um custo, e sem falar nas diferenças dos segmentos. Assim, alimentos é uma coisa, medicamentos é uma coisa, confecção é uma coisa, linha branca é outra coisa, são margens diferentes, concorrentes diferentes, práticas diferentes, expectativas diferentes da parte do consumidor. Então, eu não conheço e eu não recomendo nada engessado com relação à política de preço. Eu acho que o dia a dia, o bom senso, a interação das equipes, o estímulo para que as equipes de loja, isso sim eu recomendo. Né? A gente tem umas apresentações que eu faço, normalmente eu mostro um case muito bom da Nordstrom, que é uma empresa que cresceu muito rápido em comércio eletrônico, numa operação bem integrada entre loja e site. Né? Eu acho que um dos pontos do painel era qual é o caminho, fazer uma coisa independente, fazer uma coisa integrada. E tem vantagens e desvantagens. Mas uma das coisas que o CEO da Nordstrom falava de boca cheia
é que ele estimula, não com gestos, não com palavras, não com estatutos, mas com práticas comerciais de incentivo à venda, as equipes de loja a fazerem vendas através dos sites. Ou seja, o cliente foi na loja, não achou um produto, mas que ele sabe que ele pode achar no site, isso em alguns segmentos é muito importante, outros é menos, mas no caso dele era fundamental, ele tem um ganho com aquilo. Então, isso aproxima o problema do staff da loja, que normalmente é quem sofre, normalmente é quem é o questionado com relação a estar vendendo mais caro. Então, ok, isso acontece até entre lojas. Eu trabalhei em outras empresas de varejo, às vezes por conta de uma promoção, numa loja você tem um preço, na outra você tem outro, e tem que administrar isso no dia a dia. Então, trazer esse problema para o seio da equipe e fazer com que ela se sinta parte da solução disso, por enquanto, para mim, é a solução mais próxima da realidade. E, é claro, evitar a disparidade. Não vai fazer uma promoção maluca de um produto com preço super baixo no site e esquecer de avisar as lojas que isso está acontecendo. No mínimo, manter um canal de comunicação aberto e com algum tipo de orientação. Mas solução engessada eu não conheço. Né? Assim, hoje é perder margem muito... Falando aqui entre varejistas, entre gente que está interessada em saber. É um suicídio de margem você fazer um preço muito baixo de alguma coisa na internet, porque você está acompanhando um mercado que às vezes é canal único, é alguém que só compete naquilo, está usando aquilo como isca, e cortar margem em toda a sua rede daquele mesmo produto por aquele motivo. Você vai falar com um cliente diferente que normalmente não vai nem se sensibilizar com aquilo. Mas precisa deixar as pessoas alinhadas para que eles possam resolver as questões quando elas acontecerem. Então é isso, eu acho que é aprender no dia a dia ainda, mas eu não sei de práticas engessadas bem-sucedidas nesse sentido. Eu sei de políticas de mudança, de adesão, de intenção de assimilação do mesmo preço. É assim que eu vejo a coisa acontecer. Antes de passar para você, chegou uma pergunta que eu acho importante, Alexandre, você comentar, do Breno Lima Salvador, que ele diz o seguinte, por que algumas redes como o Walmart vendem produtos online mais baratos que nas lojas físicas? Como é que vocês, Pão de Açúcar, estão enfrentando essa experiência? Produtos mais baratos na loja online, virtual em relação à loja física. Tem a ver com o que a gente está... O comércio eletrônico ele tem uma característica, a partir de um determinado volume de transações, você passa a ganhar na escala. Né? E você consegue fazer preços bem mais baratos do que a loja física. Então, a resposta é essa. Agora, pegando um gancho sobre essa questão dos preços, eu acho que esse problema ele tende a se potencializar cada vez mais, porque o consumidor ele tem informação no dispositivo móvel dele. Então, ele faz as comparações de dentro da loja física. Então, assim, eu também não tenho resposta para essa equação, mas é algo que a gente pensa diariamente lá, qual é a melhor estratégia para responder a isso. Como é que você vê essa questão? Bom, é claro que preço é algo bem difícil, é uma realidade muito do varejo aí, como bem disse o Alexandre, tem essa discussão. Acho que a grande vantagem realmente do e-commerce é a questão da escalabilidade mesmo, o público que ele pode atingir a partir daí, né? No entanto, até para provocar um pouco a discussão aqui entre todos, o Felipe até comentou a questão do custo, porque também tem a sensação de que o custo de um e-commerce ele é um pouco mais interessante do que um custo, talvez, numa loja física, que aí eu queria suscitar aqui entre a mesa, falar, talvez assim, o multicanal, quando a gente fala, existem vários processos que, quando eu até palestrei, né, no início desse painel, a gente vê lá vários fatores de pressão que, menor ou maior grau, vai influenciar também o e-commerce. E, praticamente, um grande número de processos que você tem no e-commerce ou em qualquer outro canal que você entre, você também tem na loja física. Então, o multicanal, nesse ponto, quando você pensa em trabalhar um multicanal genuinamente, você consegue economizar, ou seja, você consegue trabalhar melhor os custos para você aproveitar certos processos que talvez estariam muito onerosos num canto e no outro, e trazer para cá uma competitividade, que daí, de repente, poderia realmente fazer com que esses preços, essas diferenças de preços entre o mundo virtual e o mundo físico, talvez chegasse um pouco mais próximo, né? E pensando nisso até, que assim,
como todo mundo disse aqui, né, se você olhar a tecnologia hoje, para essa realidade do multicanal, ela ainda está muito incipiente aqui no Brasil, né? Então, nesse ponto é que entra a provocação, porque, de certa forma, o movimento do Audivo ele foi muito nesse sentido. A gente viu um gap muito grande em termos de parceria de negócio, né? Quem é o teu parceiro de TI mesmo? Tem que ter uma completude, ter realmente um parceiro para poder apoiar nas discussões de tecnologia e poder ter esses ganhos de processos, esses ganhos operacionais, entendeu? E quando o Divel entrou para o UOL, a gente realmente estava muito focado na parte de hosting, muito focado na infraestrutura, e para a gente chegar a ser esse nível de parceiro, a gente começou a agregar, adquirir novas empresas para poder trazer valor agregado para o cliente e chegar e entregar uma proposição de valor mais adequado para ele, né? Então, assim, na minha visão, corroboro, eu acho que assim, hoje o pessoal, o mercado de TI aqui no Brasil ainda está muito incipiente, está difícil de entregar, mas foi nesse movimento que eu enxergo que assim, tem a oportunidade aí que o Audivo está buscando para realmente ser um parceiro e buscar essa alternativa para os varejistas que estão aqui, entendeu? E assim, não sei se vocês corroboram com isso, acho que realmente hoje no Brasil está difícil de encontrar um parceiro de TI que consiga apoiar o varejista e realmente seguir, entender esses desafios e trazer um ganho efetivo para o negócio de vocês. Ok. Eu vou passar, estou recebendo aqui duas informações importantes. Uma é do tempo, né, que sempre é o nosso, né, vilão aqui, e uma outra ótima, estamos com 600 pessoas nos assistindo pela internet, então estamos com uma audiência muito boa para o horário. O tema é muito interessante, com certeza, não só o tema, mas a participação de vocês, que está sendo muito, né, interessante, está sustentando essa audiência. E outra informação importante é que ninguém saiu no meio da palestra, está todo mundo aqui por enquanto. Pois é, então está todo mundo aqui acompanhando e a gente sustentando aqui. Então, assim, tem a colocação feita aqui por ele, e para a gente, em função do tempo aí, para a última rodada, né, um aspecto que também chegou aqui importante, que é uma questão que eu acho que a gente pode usar para complementar, é a seguinte, deixa eu puxar aqui, a integração com o e-commerce pode dar elasticidade às lojas físicas também, por exemplo, em datas festivas? Isso, como é que isso pode, na verdade, trazer? E aí, olhando sob o ponto de vista da loja física, se beneficiar dessa integração, de fazer a coisa no e-commerce, mas depois a loja física se beneficiar. Gente, olha, são N assuntos, N perguntas, mas a gente acaba tendo que realmente limitar um pouquinho. Então, vamos usar esse assunto e a provocação aqui do nosso colega para fazer essa última rodada. Quem se aventura aí a já começar? Não, rapidamente, eu vou ser bem breve. Bom, na nossa operação, hoje as lojas Polishop são lojas com uma característica de média para grande loja, mas não são todos os produtos que eu consigo disponibilizar nas lojas. Então, evidentemente, no e-commerce eu consigo fazer isso com grande facilidade. E nesses casos, onde eu não tenho um produto na loja para fazer a venda, eu vou muito na linha do teu exemplo. Ele faz a venda pela internet, faz a venda para uma entrega posterior. Isso perfeitamente funciona e a gente não só tem um ganho com produtos que não tem na loja, que eles não estão na grade de produtos que deveriam estar naquela loja, como também na ausência de estoque. Numa data festiva que acabou o estoque, naquela específica loja você consegue suprir pelo online. Ok, próximo. Bom, queria comentar um pouquinho só, falando sobre loja física, né? A Centauro já implantou um tempo atrás um projeto de quiosque para conseguir pegar todo o estoque do CD. Isso não estava integrado muito com o site na época. A gente está com um novo projeto agora. Tem muito questão legal tributária de shopping, comissão de shopping e tal. Mas a gente está começando esse trabalho lá dentro de estar colocando um quiosque dentro da loja física para estar aumentando justamente estoque, né? Porque na loja física você não consegue colocar um caiaque, por exemplo, que a gente consegue vender no site. Mas vai muito também da cultura do vendedor. Muitas vezes o próprio vendedor ele vai contra o e-commerce. Ele fala, opa, aqui eu ganho comissão, mas se eu ensinar o cliente a ir para o site, o cliente para de vir aqui na loja. Então também tem isso, né? A gente que sabe, todo mundo quer varejo, né? Então tem muito disso também. Você tem que ensinar o vendedor que ele vai estar ganhando mais, ele pode estar abrindo mais possibilidades e, claro, dá para aumentar a elasticidade da loja. A gente precisa fazer isso, só que a gente precisa fazer isso conscientizando também o próprio vendedor.
Voltando um pouquinho no assunto do preço, que a gente comentou bastante, a gente acaba falando sobre imagem e tudo mais, mas assim, cara, o foco do varejo é bater meta. Então, assim, se o Walmart manda um e-mail marketing 3 horas da tarde, baixando o preço no TV, desculpa, o Extra vai lá correndo e vai baixar também. Eu trabalhei 8 anos no Extra, quer dizer, é isso, a gente está esperando o concorrente, baixou o preço, vou baixar também. E se o fornecedor vier reclamar, cara, o problema do fornecedor, o Walmart já fez isso, e é guerra. A gente tinha uma musiquinha que a gente tocava na época, era aquela uba, 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 e, cara, nossa, quem mandou Ponto Frio baixou o preço? Não, cara, baixa. No nosso caso agora, Centauro, como a gente vende muito marca, desejo, é difícil. Porque Nike, Adidas, fica muito em cima disso. Mas, cara, se a Netshoes erra um preço, manda um cupom de desconto diferente, eu posso fazer também. E daí não importa se vai baixar a margem, se não vai, você quer vender, você quer bater meta. A primeira coisa que você olha é se você vendeu. Então, assim, o preço não está igual com a loja física, cara, desculpa, a gente tem que bater a meta. Assim, é isso que todo mundo pensa. Não adianta, né? Só pra... É varejo, né? É varejo, cara, é varejo. Só não podemos esquecer. Não adianta. Hein, Felipe? Não é assim, não, cara, tem que bater meta. Eu concordo em partes, né? Eu concordo, mas eu não estimulo Vai começar um outro debate aqui. Vocês já viram que é difícil finalizar esse... A conta tem que fechar, né? Tem que fechar, lógico. Tá bom. Mas eu acho que isso tem um pouco, desculpa, acho que tem um pouco a ver com o que o colega da UOL colocou, que a gente precisa entrar no segundo momento do mercado, falando das rentabilidades da gestão, né? Nós estamos num momento hoje que o mercado já atingiu 10, 12 anos de empresas crescendo e fazendo alguma coisa, e as grandes empresas estão enfrentando problemas sérios de margem. Nós estamos falando de gente grande aqui que está com resultado no vermelho, né? Por conta de um mercado que não soube se diferenciar. Você tem algumas linhas de produtos, não vou chamar de commodity para ninguém ficar ofendido, mas que é um commodity. A geladeira tal, de marca tal, eu olho no smartphone e vejo quem está vendendo mais barato, ponto. Como é que eu sobrevivo com isso? Né? Como é que eu lido com essa questão? E a equação de commodity não mudou. Desde que eu estudei administração da empresa lá no século passado, se você tem um commodity, você se diferencia em serviço. Se isso é suficiente para manter o seu cliente ou não, é uma outra história. Vai ter isca? Vai. Agora, se eu ficar correndo atrás de preço que nem louco, e batendo margem de venda e não de margem, eu quebro. Então, o mercado está encontrando um momento novo, vai ter que encontrar solução, porque vai quebrar, vai ter empresa que vai sair, vai ter empresa que vai voltar. E a questão do atendimento, do serviço, vai ter relevância em algum momento, e para produtos que não se diferenciam, não vai ter. Né? E vai se encontrar, e por isso, então, que os clientes grandes estabelecem preço mínimo para ninguém morrer afogado. Né? Por isso que essas regras são mantidas. É tudo igual? Ok. É tudo igual, eu vou comprar nesse cara aqui, porque esse cara me atende melhor. Esse cara entrega na loja se eu comprar no site, entrega mais rápido, me atende bem quando eu preciso. É assim que as coisas funcionam, né? Que é a questão do preço junto com a tecnologia. Enfim, a audiência tinha feito uma outra pergunta no final, que era, eu até perdi. Na verdade, era quanto que o e-commerce pode ajudar. Sim, não. Esse é o ponto que tem datas festivas, né? A própria loja física. Gente, esse é o ponto que tem que se bater. Trabalhar a cultura da loja, não com discurso, mas com práticas, é fundamental, porque sim, aumenta. Então, se eu compro no site e tenho que fazer uma troca na loja, quem faz troca compra mais, né? Quem faz troca paga um preço maior. Você está levando alguém para a sua loja. O caiaque não vende em toda a loja da Centauro, né? As lojas são físicas, são finitas. O seu estoque, o seu CD, não. Você pode trabalhar com o estoque do fornecedor, inclusive. Então, sim, a loja se beneficia disso, é inevitável. É que nem falar assim, eu não gosto da primavera. Não tem jeito, a primavera vem aí. O comércio eletrônico é inevitável, não tem o que fazer. Ou você aprende a viver com isso, ou você vai morrer na praia. Então, sim, se beneficia, abrace isso o quanto antes, aprenda a fazer isso, porque é um caminho sem volta, não tem mais o que fazer. Eu tenho pouquíssimo tempo. Alguém ainda gostaria de complementar? Que não passou aí nessa última rodada. Eu acho que só Mas é pouquinho, estou quase pedindo aquela última frase, sabe aquela última coisa? Frase. Dá uma tuitada aí, a última frase. Sei quantos caracteres, mas enfim, vamos última lá. frase, então. Acho que sobre a integração de sistemas de uma loja física e sistemas de uma loja virtual, nós estamos falando de sistemas que foram criados da loja física na década de 90, batch, muito provavelmente, integrar com sistemas que foram criados na era da internet. Então, é possível integrar? É claro que é possível, você integra tudo. Agora, qual é o custo dessa integração? Então, esse é o ponto aí, a provocação que eu quero deixar. Está ótimo.
acho que é isso mesmo, né? Quando você fala de varejo, na madrugada, na noite, é que é feito tudo que vendeu, vai para o sistema. Como ligar isso, o varejo virtual com o físico? É o desafio, né? Nós estamos falando de tecnologia dos anos 90, ligado com agora do ano 2000. Como fazer isso funcionar? A solução de cloud é bastante interessante, há uma questão de segurança que o varejo se preocupa muito com isso, né? Com a segurança de informações, de dados de clientes como um todo, mas é algo que todo mundo almeja e é um desafio aí para se colocar. Eu vou terminar com uma... Opa! É aquela frase? É que, se permite, eu ia responder a provocação, né? Que ele provocou, mas eu vou tentar ser bem sucinto. Só para poder exemplificar um pouco, na verdade, assim, hoje a Waldivel, ela contém uma empresa dentro do seu portfólio que lida muito com essa parte de modernização. E não é simplesmente pegar o que foi feito e construir do zero. Hoje, na verdade, tem todo um projeto, inclusive com o próprio governo, em nível de FINEP, entendeu? Para poder elaborar realmente automações, coisas que vão acelerar, na verdade, essa construção, trazendo, ou seja, uma modernização de um parque num preço muito mais acessível. Eu vou finalizar esse painel com uma pergunta que, na verdade, comenta aqui o alto nível desse painel, gostou muito, que é o Marcelo Temer de São Paulo, e ele faz uma pergunta que eu vou deixar no ar. Infelizmente, nós não vamos responder a sua pergunta, mas quem sabe depois eu encaminho, cada um pode estar, se você tiver enviado seu e-mail. E ele pergunta o seguinte, bom, vocês falaram bastante sobre isso, então, falando em escalabilidade, qual a plataforma de integração que cada participante utiliza para integrar seu legado à loja virtual? Quer dizer, ele chegou no final e fez uma grande pergunta, depois eu passo para vocês, e quem sabe, né? Você, com sorte, aí consegue saber onde é que estão os segredos aí, que, na verdade, nem todos eles foram revelados. Gente, olha, foi um prazer enorme estar com vocês aqui ao longo do dia. Obrigado por continuarem com a gente até o final. Parabéns aí.